seu próprio entusiasmo. Mas quanto a oferecer provas racionais do Deus triuno da fé cristã, voltamos à estaca zero. Esta, porém, não é a única dificuldade, de modo algum. A conclusão do argumento de que deve haver uma causa não causada ou um criador não criado, etc., nega uma das premissas iniciais do argumento, de que nada pode causar ou criar a si mesmo. Mesmo se aceitássemos o argumento de Tomás de que o processo inteiro nunca teria começado sem alguma prima causa, é inevitável a conclusão de que esta causa é hipotética. Está perdida, além do alcance da mente humana, em meio às brumas do infinito. Frase bonita aqui do Colin Brown: está perdida, além do alcance da mente humana, em meio às brumas do infinito. É justamente isso. Eu não posso tratar uma causa articulada em torno de uma lógica proposicional enquanto aquilo que me leva ao conhecimento do Deus verdadeiro, do Deus triuno, do Deus pessoal. Porque isso está em uma outra dimensão. Não está propriamente numa dimensão lógica, numa dimensão hipotética. Está muito mais, me parece, no meu modo como creio, que está numa dimensão de filiação. A relação de Deus para com suas criaturas em Cristo Jesus é a dimensão de um pai para com seu filho, ou um pai para com sua filha. E, nesse sentido, essa relação pai e filho, e aí a suprema e perfeita relação, quer dizer, é o pai perfeito, não é? Analisarmos os pais humanos, muitos são bacanas, mas Deus não é bacana, ele é perfeito, é o pai perfeito. Então, essa relação está muito mais numa dimensão de filiação, de amor de pai para com seu filho. E aí onde entra a questão, como é que eu coloco o amor dentro de uma proposição lógica? Como é que eu explico a partir de uma lógica que é quase matemática essa filiação do pai para com seu filho? Não posso explicar se pai, então filho. Isso não me diz absolutamente nada. Eu vou repetir aqui. Se pai, então filho. Algum lógico poderia chegar a essa conclusão, mas para além dessa ironia, é justamente querer mostrar isso. Não dá. Tem situações, circunstâncias aí que não são propriamente, logicamente, proposicionalmente articuladas. É por isso que ele diz que uma coisa é eu criar uma causa hipotética. Deus é a causa primeira, articular isso de uma forma lógica. Outra coisa é o vivenciar esta coisa, é o dar testemunho dessa coisa, dessa vivência para outras pessoas. Ele continua então, você articular uma causa hipotética primeira, ele diz aqui, né? Não podemos saber como é realmente, está oculta por trás de miríades de causas secundárias entre si mesmo e nossa experiência do mundo real. É uma hipótese no sentido mais rigoroso do termo. Em si mesma é desconhecida. É postulada para explicar certas situações, mas está muito afastada do Deus que os cristãos alegam conhecer e adorar como seu Pai Celeste. Foi tudo o que foi falado anteriormente. Vou repetir aqui a frase do Colin Brown, que foi o que nós explicamos aqui. Mas está muito afastada do Deus que os cristãos alegam conhecer e adorar como seu Pai Celeste. Pensemos, por exemplo, e aí é onde entra a dimensão da fé cristã, que é justamente o objetivo aqui. Aqui lembramos sempre que o objetivo não é tratar propriamente a filosofia cristã, é tratar algo maior do que a filosofia cristã, que é a própria fé cristã. Nesse sentido, vamos pegar aqui, por exemplo, digamos que um lógico chegasse para uma pessoa cristã e fosse explicar Deus a partir de 5 vias, a partir de construções lógicas, e aí ele chegasse ao resultado que, bom, de acordo com o que eu articulei aqui intelectualmente, eu chego à conclusão de que se pai, então filho. Ou seja, se Deus, então crente. Imagine que a pessoa que está ouvindo isso
seja uma pessoa que nunca leu filosofia, nunca estudou lógica, pessoa que concluiu seu segundo grau, ensino médio, tem seu trabalho, vai à igreja aos domingos, ela vai dizer, bom, muito bonito, mas eu não, isso que você disse aí, se Deus é então crente, a partir dessas lógicas, eu não encontrei Deus a partir disso não. A pessoa vai dizer assim, olha, eu vou te dizer como foi que eu encontrei Deus. E aí ela vai contar alguma história. Pode ser as mais variados testemunhos. Ah, eu tinha um vício e Deus me curou, e a partir disso eu passei a crer em Deus e leio a sua palavra, e a sua palavra faz sentido na minha vida, e essa palavra me modificou, e, e é isso. Há uma história, por exemplo, muito interessante, de que uma pessoa cética chegou para um crente e perguntou assim, olha, me prove Deus. Essa pessoa que diz me prove Deus, ela esperava ouvir articulações lógicas, intelectivas, algo bem cerebral, uma prova quase que empírica da existência de Deus. E a pessoa, o crente a quem ele perguntou, não tinha muito conhecimento, não tinha muito estudo, e vendo ali a pergunta daquela pessoa, ele apontou para uma garrafa de leite. E aí a pessoa que havia feito a pergunta deve ter rido por dentro e, de uma forma educada, digamos assim, perguntou, olha, mas por que uma garrafa de leite? E aí o crente respondeu, olha, hoje tem uma garrafa de leite ali, mas por muitos anos teve uma garrafa de cachaça que o meu pai acordava e ia beber. Então é isso. Aí está Deus, na modificação, no abandono de um vício, na formulação e vivência, e essa é, no meu modo de entender, uma prova empírica. Se isso não é uma prova empírica, eu não sei mais o que é prova empírica, porque é algo que se mostra. No caso aqui da historinha contada, o sujeito era alcoólatra, alcoólico, e depois passou a beber leite, muito provavelmente bebia o seu leite e ia trabalhar. Se isso não é uma prova empírica, eu não sei mais aonde encontrar provas empíricas para a existência de Deus. Continuando o texto. Ao fazer estas considerações, procurei avaliar tais argumentos para nós hoje. A história subsequente da filosofia demonstra que tais provas têm sido alternadamente bem-vindas, negligenciadas, propostas, refutadas, até os nossos dias. Em capítulos posteriores, veremos alguns dos debates mais destacados a respeito. Mas antes de deixarmos esse assunto por hora, devemos destacar que há uma grande diferença entre o valor de um argumento e a validade de qualquer formulação específica feita a partir dele. O argumento pode ser válido, ao passo que formulação específica feita a partir dele pode ser completamente equivocada. Um dos riscos profissionais do filósofo é este: fazer um trabalho magnífico para derrubar por terra alguma coisa, e então vir a descobrir que acertou apenas uma nuvem. Os argumentos tradicionais em prol da existência de Deus me parecem ser exatamente como essa nuvem. Os filósofos abatem a tiros e voltam para casa satisfeitos, pensando que conseguiram acabar com a fé cristã de uma vez por todas. Contudo, a veracidade da fé cristã não depende desses argumentos, embora eles estejam procurando nos passar uma lição importante. Eu vou repetir aqui essa última frase do Colin Brown. Contudo, a veracidade da fé cristã não depende desses argumentos, embora eles estejam procurando nos passar uma lição importante. Eu vivenciei isso aqui várias vezes na faculdade. O professor chegava e dava alguns argumentos, enaltecendo aquilo que se entende tradicionalmente por razão e conhecimento, saber, em detrimento, colocando em secundário e até muitas vezes como irracional a fé. E aí eu ouvia tudo aquilo e pensava, bom, bacana, muito interessante, mas eu tenho uma vivência pessoal com Deus e eu sei que isso que você falou não é verdade. E em nada alterava a minha fé, porque justamente eu sabia que não era verdade. E nesse sentido, nesse sentido, é onde se coloca aqui essa questão.
porque não está meramente no argumento. Uma pessoa pode vir com inúmeros argumentos bem articulados. A outra pessoa só vai deixar a sua fé se ela quiser. Não está propriamente no campo intelectivo, mas está numa outra via, que talvez nós pudéssemos chamar de suprarracional. Continuemos aqui então o texto. Não podemos escapar do fato de estarmos no mundo, e de um mundo sem engrenagem, um organismo, ou como queiramos chamá-lo, altamente complexo. Tais fatos levantam perguntas mesmo, e os pensadores medievais tinham razão em fazê-la. Quando o homem moderno se perde na tecnologia, fica tão preocupado com aspectos do mundo físico que não enxerga outra coisa. Diante de si, o que está acontecendo é uma forma de obscurantismo intelectual, de escapismo. Vejamos então o que ocorre atualmente. Esse escapismo me parece estar muito vinculado com o processos de autoconsumismo, uma certa aquisição de recursos e de capacidade de adquiri-los, o próprio sistema financeiro econômico voltado para isso, para uma dimensão orgânica de fluidez do capital e, nesse sentido, visando a um hipercomércio, uma aquisição exagerada de produtos, bens e serviços que acabam trocando ou ficando mais fortes do que a dimensão do ser. Aí a gente troca a ordem das coisas e acaba tendo que ter passa a ser melhor do que ser. E isso é uma forma de obscurantismo, isso é uma forma de escapismo. Ou então um hiperrelacionamento em vários níveis com a tecnologia, principalmente as tecnologias de comunicação, as tecnologias de redes sociais. É interessante ver e criticar quando se diz que hoje as pessoas estão mais conectadas. As pessoas não estão mais conectadas, as pessoas estão separadas. O fato de eu ter mecanismos de comunicação tecnológico não nos torna mais próximos. Por exemplo, eu estou passando esse áudio aqui e posso então nesse sentido estar me comunicando com uma grande quantidade de pessoas. Isso é bacana, isso é interessante, mas de forma alguma eu vou dizer que isso substitui uma vivência propriamente pessoal. É onde está propriamente um problema na educação à distância. É legal, é bacana, é necessária, mas ela não substitui a vivência pessoal. Eu conheço uma professora, por exemplo, que diz que quando percebe que os alunos não estão entendendo, ela vai e repete a lição no quadro. Ora, como é que ela consegue perceber que os alunos não estão entendendo? Porque ela percebeu a partir de uma linguagem, por exemplo, é, realizada nos olhos, uma forma de falar com outras pessoas, um certo murmúrio, um certo burburinho, e aí liga aquilo e percebe, eles não entenderam. Isso não existe no EAD, nem nunca vai existir. Então, quando a gente escapa para isso, quando a pessoa passa a se comunicar com a outra, estando sentado na mesma mesa, e essa é uma história verídica, que me foi contada por uma pessoa, as duas pessoas na mesma mesa se comunicando. É claro que a pessoa não tem condição de saber exatamente se era uma com a outra, mas pelo que a pessoa me contou, muito provavelmente era, e não duvido, é muito capaz mesmo de ter sido, quer dizer, na mesma mesa se comunicando uma com a outra pelo celular. Então aí você já está numa dimensão de escapismo da realidade. Continuando o texto, para empregar uma antiga analogia bíblica, isso tudo não é como coar o mosquito e engolir o camelo. Seja o que for que digamos acerca da evolução, das dificuldades em detectar um propósito amoroso em boa parte da experiência humana, permanece o fato impressionante de que vivemos num mundo complexo que não foi feito por nós. Em última análise, enfrentamos uma escolha. Como devemos entendê-lo? Podemos considerá-lo como
pura obra do acaso e acreditar que tudo acontece a